Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre balizamento. Eu vou mostrar aqui 10 questões de balizamento e vou também ensinar vocês como ter acesso às questões através do meu site. Vamos lá pessoal. Aí pessoal, vamos lá início. Clicou no Google, aí vocês procuram Lucas Náutica. Lucas Náutica, tá aqui, Lucas Náutica. Acessou Lucas Náutica. Aí procura lá, Escola Náutica Preparatória para Raiz Amador e Motonauta. Clicou na Lucas Náuticas. Pronto, aí vocês estão dentro do meu site. O que vai acontecer? Está escrito aqui área do aluno, onde eu estou assinalando, né? Apareceu área do aluno. Aí aqui vocês vão digitar aquela senha que eu vou enviar para vocês, tá? Aqueles que quiserem adquirir o aplicativo, faz o contato através dos dois telefones aqui, tem o meu aqui, o primeiro, e tem o do meu filho Adson, que é o proprietário da nossa escola. Aí aqui tem uma senha, então vou colocar aqui uma senha criada por mim para vocês entenderem. Tá aqui, ó. Vem cá, uma senha. Lucas Cursos. Um exemplo. Aí eu pego, repito embaixo de novo. Lucas Cursos. Aí vocês aqui acessa, tá? Acessa, tá? E aí não apareceu porque é uma senha simulada, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas vamos botar uma senha verdadeira aqui. Vou colocar uma outra senha aqui, vou criar outra senha para vocês aqui. Aí pessoal, aqui estão os módulos todo aberto, desde o módulo 1 até o módulo 24. Cada módulo desse, tá? São compostos de 40 questões de múltipla escolha, no mesmo estilo de uma prova eletrônica feita dentro de uma capitania de esporte, delegacias ou agência, tá? Então esse é o modelo de uma prova eletrônica, tá? Que você já pode treinar, e também uma prova escrita. No caso, se você for fazer uma prova escrita física dentro da Marinha, os conteúdos são os mesmos. A única diferença é que a eletrônica você vai fazer no computador e a prova física lá pessoalmente no papel, não é isso? Então hoje eu vou dar uma orientação para vocês aqui. Eu vou escolher um módulo desse. Então eu vou entrar aqui pelo módulo 10, que é o módulo que tem várias questões de balizamento. Bem pessoal, eu estou pegando aqui o exemplo aqui das questões no módulo 10, tá? Como eu falei, esse aplicativo são compostos de 24 módulos. Eu escolhi o módulo 10, que fala muito sobre balizamento náutico, importante para vocês. Aí aqui tem uma placa de balizamento e vem a pergunta da prova. No balizamento de uma hidrovia observou-se um sinal X numa placa a mais do rio. O que significa? Então, quando você for responder essa pergunta na prova, analisa com calma, pessoal. No balizamento de uma hidrovia observou-se um sinal X, ou seja, você está navegando dentro de um determinado rio do Brasil e você avista essa placa com X. Aí você vai se perguntar, o que significa aquele X? Tá? É isso que a Marinha quer que você saiba. Tá? O X significa o quê? Então vamos escolher aqui, dentro de uma prova de Marinha, trocar de imagem, bifurcação de canal, perigo isolado, seguir imagem ou seguir meio do canal. Tá? Então, se você for imaginar bem, o X está cruzando. Se o X está cruzando, tá? No caso aqui significa o quê? Que você deve trocar de imagem, tá pessoal? Você deve trocar de imagem. A pergunta aqui está correta, tá? Para vocês entenderem bem a pergunta na prova. Aí vamos à questão seguinte. A marca de top do sinal cardinal oeste é identificada por, tá? Então aqui você imagina qual seria a marca de top do sinal cardinal oeste, né pessoal? Aí, esse aplicativo aqui é para preparar vocês para uma prova. Esse eu vou responder errado, só para vocês saberem também que se você errar, você tem a resposta correta. Então, vou marcar aqui errado, aqui do sinal cardinal oeste, só para que vocês entendam. Marquei errado aqui, tá? Aparece o errado. Agora, a pergunta correta é 2 cones pretos, um sobre o outro, ponta a ponta. Se vocês olharem, tá? Os sinais cardinais, vocês vão ver. Então, a marca de sinal cardinal oeste, a correta é essa. Só que eu marquei de propósito errado, para você ver que o aplicativo, se você errar, ele dá correta também.
para na próxima vez que você voltar a treinar, você já não esquecer mais essa pergunta. Vamos para o próximo módulo aí agora. Aqui, pessoal, nós temos uma boia, tá, de perigo isolado, no caso aqui. Aí vem a pergunta de prova. Leia calmamente. Considerando as características abaixo descritas, assinale a alternativa que corresponde a um sinal náutico. É um sinal cego ou luminoso, é dotado de marca de top, duas esferas pretas, que são essas aqui, uma sobre a outra, tá? Uma sobre a outra. E possui cor preta, tá vendo? Com uma ou mais faixas horizontais encarnadas, ou seja, ela é pintada horizontalmente e não vertical, horizontal. Então, essa boia ela é conhecida como perigo isolado, né, pessoal? Então, vocês têm aqui, eu coloquei a figura da boia, aí vocês analisam numa prova. Sinal lateral, sinal especial, águas seguras, sinal cardinal, sinal de perigo isolado. Então, já respondi para vocês, tá? Vocês tacar aí correta, tá? Lembrando a todos, pessoal, essas figuras que eu criei foi só para efeito ilustrativo, para ajudar vocês. Mas se porventura vocês encontrarem essa pergunta na prova, tá? Não tem figura, tá? Não tem figura, tá? As provas da Marinha são perguntas objetivas sem figuras, só para que vocês fiquem sabendo, tá? Tem uma dúvida aqui que muitas vezes a pessoa pergunta: ô Lucas, o que é encarnada? Encarnado significa cor de carne, tá? Que é o vermelho. Então muitas perguntas de prova vêm sinal de perigo isolado. Qual a cor da boia de perigo isolado? Tá? Preta e encarnada com faixas horizontais, tá? Então preta e encarnadas com faixas horizontais. Por que preto e encarnada? Quando nós estamos falando de preto e encarnado, é preto e vermelho. Só que nas provas de marinha o termo vermelho não vem muito encarnado, que é cor de carne. Pô, Lucas, mas por que vem encarnado e não vem escrito vermelho? Justamente para diferenciar das abreviaturas nas cartas náuticas, tá? Então, se na carta náutica for, você pegar uma carta náutica, tá lá boia verde, aí vai ver a abreviatura BV. Boia encarnada, BE. Agora imagine se fosse tudo vermelho, seria BV, ia confundir a pessoa. É por isso que é usado os termos encarnado para diferenciar, tá? No caso de uma abreviatura na carta náutica, tá? Então já sabe, a boia preta encarnada é a boia preta e vermelha, tá, pessoal? Mas para efeito de prova sempre se assimilar em encarnadas, que é a cor da carne. Lá na nossa terra, no Nordeste, nós chamamos muito encarnado, que significa cor de carne, tá? A pergunta é a seguinte: a cor da luz emitida pelo balizamento de canal preferencial a bombordo, tá? Aqui nós temos aqui uma pergunta. Você está vindo do mar, pessoal, tá? E vai se deparar com a boia de canal preferencial a bombordo. Eu criei aqui uma pergunta. Essa imagem vai ajudar bastante. Então, imagina se você vindo do mar. Olha lá, você vindo do mar, você passou por esta boia aqui. Essa boia aqui é canal preferencial a bombordo, tá? Então, à noite, a cor da luz dela tá aqui. Então, vou repetir. Você está vindo do mar e entrou direto pela boia de canal preferencial a bombordo. Qual a cor da luz que está piscando aqui? Tá? Então, você já sabe que tem as opções de prova. Qual seria essa cor da luz? Verde, branca, encarnada, azul ou amarela? Então, eu vou marcar de novo aqui, ó. A embarcação vindo no mar. Qual a cor da luz aqui? Vocês estão vendo que a luz é... Olha lá. É encarnada, né, pessoal? Essa cor não é encarnada? Então, quando você está vindo do mar à noite, você se deparar com essa luz encarnada, tá? Você sabe que você está diante de um canal preferencial a bombordo. Então, pergunta da prova, você cavreja aqui, encarnada, que é a cor correta e está lá correta, tá? Essa pergunta de balizamento é importante para vocês entenderem, para entender bem a questão de prova e também quando vocês estiverem na realidade navegando em qualquer lugar do Brasil, tá? Então vamos lá, outra pergunta. Vindo do mar com sua embarcação em direção ao porto de atracação, você deverá deixar para o bombordo de seu barco as boias laterais de que cor? Então aqui tem uma embarcação que está vindo do mar, a embarcação está vindo do mar.
Pessoal, lembrando que o balizamento será contado sempre você vindo do mar em direção ao porto, tá? O balizamento é contado você vindo do mar. Então, todas as perguntas de prova, você se imagina, o balizamento nunca será contado você saindo para o mar. O balizamento nunca será contado você indo para o mar, e sim você voltando do mar, tá? Então, vindo do mar com sua embarcação em direção ao porto, tá? Você deverá deixar para o bombordo do seu barco as boias de que cor? Aqui está perguntando. Se você estiver vindo do mar, qual a cor da boia que vai ficar a bombordo do seu barco? Você vai estar vindo do mar, vai atracar no porto, e aí? Qual a boia que vai estar a bombordo? Então, vou dar a demonstração aqui para vocês entenderem, tá, pessoal? É importante isso aí. Lá vem a embarcação do mar, tá vendo? Passou pela boia de sinal lateral a boreste, que é vermelha. Então, se essa é vermelha, automaticamente o sinal lateral a bombordo é verde. Porque bombordo, essas que estão à esquerda da embarcação é o sinal lateral de bombordo. Então, ela está vindo do mar. Olha lá. Tá vendo? Passou pela boia vermelha, encarnada. É importante isso, tá? Que vocês entendam. Lucas, mas me explica legal. Por que quando eu estou vindo do mar, a boia é encarnada? Eu vou explicar para o Brasil inteiro ficar sabendo, tá? Pessoal, existe no balizamento náutico dois tipos de balizamento, o IALA A e o IALA B. Essas perguntas caem bastante na prova da Marinha. Que tipo de balizamento é adotado no Brasil? IALA A ou IALA B? Na prova de Marinha vocês vão botar que é IALA B. Pô, Lucas, mas me explica isso aí. Olha bem, quando nós estamos falando do IALA A são aqueles países que você navega pela mão esquerda. Ou seja, são aqueles países que você dirige com o seu automóvel pela mão esquerda. É o IALA A. Um exemplo, na Inglaterra, por exemplo, se vocês forem para Londres, vocês vão dirigir pela esquerda, não é isso? Então, se vocês estiverem entrando no porto de Londres, vão obedecer também a navegação daquela cidade. Muito bem, e no Brasil? No Brasil, o sistema de balizamento é o IALA B. Aqui no Brasil e outros países sul-americanos, nós não dirigimos nosso carro qual mão? Né? A mão direita? Não é isso? Se no Brasil nós dirigimos pela mão direita, automaticamente, quando nós estivermos com uma embarcação na água, nós temos que obedecer o tráfego também, só que é o tráfego aquaviário, que é o mesmo daqui do tráfego terrestre. Nós vamos navegar pela direita. Então, como você é obrigado a navegar pela direita e você está vindo do mar, você não pode entrar pela esquerda, porque seria contramão aqui no nosso país. Como no nosso país nós somos obrigados a navegar pela direita, dirigir nosso carro pela direita, é que vai acontecer isso aqui, ó. É por isso que a boia de sinal lateral de boreste é encarnada. Por que ela é chamada sinal lateral de boreste? Porque ela está pela direita do barco. Vê lá, o barco está entrando, ó. Olha lá, o barco está entrando, está deixando ela pela direita do barco, que é o boreste. Então, por isso que ela é chamada sinal lateral de boreste. Então, vem as perguntas agora. Vindo do mar, com sua embarcação em direção ao porto de atracação, você deverá deixar para o bombordo do seu barco as boias laterais de que cor? Então, já é simples, né, pessoal? É fácil. Então, ele está entrando, ó. Aqui a boia, sinal lateral de boreste, que é encarnada. A de bombordo só pode ser a verde. Então, vamos lá na pergunta da prova. Você marca lá, pergunta verde. Lembrando, esse desenho não tem na prova, tá, pessoal? A pergunta pode vir idêntica, ou quase idêntica, porém não tem esse desenho. Isso aqui é só para ajudar as pessoas do Brasil inteiro a entender o balizamento náutico. A outra pergunta. No balizamento de uma hidrovia, observou-se um sinal H numa placa a mais do rio. O que significa? Então, você está navegando em um determinado rio do Brasil, tá? O Rio São Francisco, Tietê, Paraná, alguns trechos aí do Rio Amazonas, e aí vai. E, de repente, você se deparou com essa boia. Ou não é boia, aliás, perdão, pessoal. Você se deparou com essa placa. O que é balizamento? Resumindo, balizamento, tá? É o conjunto de boias e balizas. Em resumo, flutuou, é boia. Não flutuou, é baliza. Então aí, essa placa que vai estar no rio, preso numa árvore, em qualquer outro local,
é chamado de baliza. Então você encontrou essa baliza com a placa H. Aí você imagina, eu estou navegando dentro do rio e vi essa placa. O que aquela placa está me dizendo? Que você deve seguir a margem? Que você está diante de uma bifurcação? Que você deve seguir o meio do canal? Que é um perigo isolado ou que você deve trocar de margem? Aí você imagina, puxa, o que significa aquela placa? Então eu vou responder para vocês aqui correto, tá? E numa prova, você já sabe. Então, essa H significa que eu estou seguindo o meio do canal. Eu vou seguir o meio do canal para minha navegação no rio. Não é isso? Número 7. O balizamento de interior de porto obedecerá às regras definidas e deverá ser utilizado pelo navegante como? Aqui está em relação ao balizamento de porto. Como que eu vou obedecer essas regras? Tá? Para que serve esse balizamento que é colocado no Brasil inteiro nas áreas de navegação? Então, o balizamento dentro da navegação interior de porto vai obedecer que regras? Apenas auxiliar nas manobras, tá? É uma rota a ser seguida obrigatoriamente por qualquer embarcação, uma separação de locais e zonas de canais, orientação para navegação segura ou uma via navegável. Então, o balizamento de interior de porto obedecerá às regras definidas e deverá ser utilizado pelo navegante como? Você lê e entenda. O balizamento interior de porto obedecerá às regras. Você tem que obedecer às regras determinadas, tá? Pela Marinha, tá? E deverá ser utilizado pelo navegante como? Como que você vai utilizar esse balizamento? Apenas um auxílio nas manobras de socorro de embarcações em águas restritas? Você vai utilizar esse balizamento como uma rota a ser seguida obrigatoriamente por qualquer embarcação? Você vai usar esse balizamento como uma separação de locais e zonas de tráfego de canais? Uma orientação para navegação segura ou uma via navegável? Você medita, meu Deus, o que eu vou fazer? Marcar na prova. Então imagina, faz a prova com calma, analisa, pessoal. O balizamento interior de porto vai sempre obedecer, tá? As regras para que você faça o quê? Uma orientação para quê? Para navegação segura, né, pessoal? Vocês têm que navegar com segurança. É por isso que existe o balizamento. Tá? É como se você tivesse o seu carro, vai fazer uma viagem para a sua cidade e você conhece as placas de trânsito. Se você na água não conhecer o balizamento, é a mesma coisa de você estar com o seu carro e não conhecer as placas de trânsito. Porque o balizamento é colocado ali pela Marinha, tá? Para que o navegante tenha segurança. Tá? É importante isso. O órgão responsável pela implementação do balizamento náutico no Brasil, tá? É a DHN, é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. Ela é que é responsável pela implementação do balizamento náutico em todo o Brasil. Tá? A DHN, que é um órgão da Marinha do Brasil. Tá, pessoal? Então, presta atenção no balizamento, pessoal. Presta atenção no balizamento. O balizamento náutico é muito importante para você navegar com sua embarcação. Pergunta seguinte: quando o navegante em sua embarcação vem se aproximando de uma bifurcação de canal e se depara com um balizamento de duas cores, tá? Aqui um balizamento de duas cores. E sendo que ele verificou que a maior profundidade estava no canal a seu boreste, quais seriam as duas cores vistas pelo navegante? A pergunta da prova é o seguinte: você vem se aproximando com sua embarcação de uma bifurcação, ou seja, você está vindo do mar em direção ao porto e de repente você se deparou com essa boia. Essa boia está lhe dizendo alguma coisa. O que significa aquela boia? Então essa boia na cor verde, com a faixa encarnada no centro, ela está te dizendo que todas as vezes que você avistar uma boia de duas cores, significa que você está diante de uma bifurcação de canal. Ou seja, aquela boia está te mandando navegar ou para boreste ou para bombordo. Ou então, aquela boia está dizendo para você, entra à direita, navegue à direita ou navegue à esquerda. É claro que na prova de marinha você sabe que é a direita e sabe que é a esquerda, mas nas provas de marinha procure, tá, se atualizar nos termos náuticos. Tudo que for direita na marinha, procure trabalhar como sendo boreste. Tudo que for esquerda, bombordo. Então, quando o navegante em sua embarcação vem se aproximando de uma bifurcação de canal,
e se depara com o balizamento de duas cores. Ele avistou essas boias, e sendo que ele verificou que a maior profundidade está no seu canal boreste. Quais seriam as duas cores vistas pelo navegante? Então, quais as cores que você está vendo aqui? Não é isso? Então, vamos para a pergunta da prova. Encarnada com a faixa horizontal verde, tá? Pessoal, lembrando também, o sinal de canal preferencial bombordo, tá? Tem uma cor. Agora esse é boreste. Tudo que começar, no caso a verde aqui, como é que você vai diferenciar o canal preferencial de boreste e bombordo? Você olha pela primeira cor. Se a primeira cor aqui é verde e embaixo vermelho, então a primeira cor é que manda. Então, como verde representa boreste na marinha, então você sabe que aqui é uma boia de canal preferencial a boreste. Se fosse o vermelho em cima, seria o contrário. Mas vamos lá. Quando o navegante, em sua embarcação, vem se aproximando de uma bifurcação de canal e se depara com um balizamento de duas cores, e sendo que ele verificou que a maior profundidade está no seu canal boreste, quais seriam as duas cores vistas pelo navegante? Não é isso, pessoal? Então aqui você vai só simplesmente assinalar. Encarnada com a faixa horizontal verde? Verde com a faixa horizontal encarnada? Preta encarnada? Verde com a faixa horizontal branca ou preta e amarela? Olha a boia. Na prova não tem, né, pessoal? Como eu falei, na prova não tem. Você vai encontrar essa pergunta sozinha. Então você olha a figura aqui, imagina. Pô, pela figura aqui, tá aqui, encarnada, não é. Não começou encarnada, verde com a faixa horizontal encarnada. Verde com a faixa horizontal encarnada. Aí você pensa assim, não sei, vou ver. Preto encarnada não é. Verde com a faixa horizontal branca não é. Então já sei que é essa aqui, ó, verde com a faixa horizontal encarnada. Essa boia verde com a faixa horizontal encarnada, eu estou diante de um canal preferencial, tá? No caso aqui é boreste, mas aqui na pergunta está perguntando qual a cor, quais as cores, nada mais, tá? Outra figura aqui, a marca de top do sinal de perigo isolado. O que é a marca de top? É isso aqui, quando está falando marca de top, é o chapeuzinho da boia. Qual a marca de top? Uma esfera verde? Que não é verde, é? Uma esfera encarnada? Que não é. Uma esfera preta? Que não é. Duas esferas encarnadas? Não é. Duas esferas pretas? Só em ver o desenho você já sabe que são duas esferas pretas. Tá? Então a marca de top do sinal de perigo isolado será duas esferas pretas. Agora vem a pergunta seguinte, pessoal. Aqui nós temos aqui os sinais cardinais. No caso, só reforçando para todos. Quando os versos apontam para cima, é sinal cardinal norte. Quando aponta para baixo, sinal cardinal sul. Tá? E aí, quando tem aqui a base, aqui, é sinal cardinal leste. E ponta a ponta é o sinal cardinal oeste. Então, tá? As boias que indicam um quadrante norte, sul, leste e oeste, seguro, onde o navegante deve passar, são chamadas de quê? Como se chama essas boias? E as cores delas são amarela e preta, tá vendo, pessoal? Preta e amarela aqui. Então, qual seria essa pergunta sua na prova? Isso eu vou chamar de quê? Sinais de perigos, sinais cardinais, sinais de água segura, sinais especiais ou sinais laterais. Então, as boias que indicam um quadrante norte, sul, leste e oeste, seguro, onde o navegante deve passar, são chamados de que tipo de sinais? Lembra no tempo da geografia, pessoal? Norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais que nós não estudávamos quando criança, tá? Então vamos recordar o tempo de escola e lembrar também que os sinais cardinais são aqueles que dão a nossa direção. Acabei falando já a resposta antecipada para vocês. Não é isso, pessoal? São sinais cardinais, tá, pessoal? Então, pessoal, hoje eu passei para vocês 10 questões, tá? Que vão ajudar bastante a vocês a entender bem a matéria, tá? Tem outras questões de balizamento que nós vamos continuar mais à frente. Outras questões de balizamento para vocês entenderem, tá? Mais algumas perguntas, tá bom, pessoal? Até a próxima aí, tá? E aqueles que tiverem dúvidas, é só nos contactar, tá? Então eu mostrei aí algumas questões para vocês entenderem, mas procure uma escola náutica, pessoal, na sua cidade, tá? E procure dos instrutores obter as dúvidas que vocês têm. Pô, professor,
Eu estou em dúvida, me explica isso. Por quê? Porque essas escolas náuticas, tá? Elas têm pessoas capacitadas para te orientar, tá? Já tem o nome Escola Náutica. Então é onde você vai sair dali com um ensinamento bom. Então, procure as escolas náuticas, tá? Mesmo que você faça uma prova prática com a embarcação, com a lancha, com o jet, mas o importante é que você também entenda a teoria, porque o que dá pau em você na prova da Marinha não é a prática, não. Tá? É a teoria. Na hora que você for fazer a prova na capitania, a teoria que vai contar. É por isso que você tem que chegar na sua escola náutica e não ficar calado, não. Faz pergunta para o instrutor. Professor, me explica isso, eu estou em dúvida. Que eles vão te explicar. São pessoas que têm conhecimento da náutica, tá? E vão tirar suas dúvidas. Você não pode ficar calado, tá, pessoal? Até uma próxima aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Olá, pessoal, continuando hoje, dentro do módulo 10 ainda, né? Eu vou falar para vocês sobre o balizamento no rio, tá? Aqui tem um balizamento no rio. Numa ponte que atravessa o rio, observou-se um losango amarelo. O que significa esse losango amarelo? Você está navegando em um determinado rio e se depara, tá, com esse sinal aqui, que é colocado lá na entrada do rio, na margem, numa árvore qualquer, tá? Isso aqui são as balizas. Então, numa ponte que atravessava o rio, observou-se o losango amarelo. O que significa esse losango amarelo, pessoal? Tá? Poxa, será que esse losango está dizendo o quê? Tráfico está à esquerda? Tráfico está à direita? Tráfico é permitido? Tráfico está proibido? Ou nenhuma das alternativas? Então, quando você se encontrar com esse balizamento, aqui no rio, você está dizendo para você que o tráfico é permitido para você nos dois sentidos. Você pode navegar nos dois sentidos que não tem problema, tá? Isso é navegação feita no rio, tá bom? É importante isso aí. Numa ponte que atravessava o rio, observou-se um retângulo pintado no vermelho. O que significa esse retângulo vermelho? Então, quando você estiver navegando no rio, pessoal, você vai se deparar com esses sinais aqui. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Aí a pergunta de prova está perguntando, numa ponte que atravessava o rio, observou-se um retângulo pintado de vermelho. O que significa esse retângulo aqui? O que significa esse retângulo para você? Tá? Então está aqui a pergunta. Bifurcação de canal? Tráfego é permitido nos dois sentidos? Nenhuma das alternativas? Tráfego está à esquerda de quem desce ou sobe o rio, ou tráfego está proibido? Então você imagina, você está navegando em um determinado rio e se deparou com esse, tá, retângulo pintado de vermelho. Então esse retângulo pintado de vermelho está dizendo para você o seguinte, pessoal, que o tráfego está à esquerda de quem desce ou sobe o rio. Como assim, Lucas, que eu não entendi tráfego à esquerda? Porque você está navegando pela sua mão e quando você se depara com esse sinal aqui, está dizendo que existe um tráfego à sua esquerda, para você saber que você não pode ir para a contramão. Tá? Então, por isso que vem, tráfego está à esquerda de quem desce ou sobe o rio. Então, se você está descendo o rio, ele vai estar à sua esquerda. Não é isso? Então, você sabe que a sua mão é à direita. Você está subindo o rio, ele vai estar à sua esquerda também, só que você vai ver ele aqui do lado de cá. Ele vai estar aqui. Olha aqui, mostrando aqui. Então, é por isso que diz, o retângulo vermelho, o significado que é o tráfego está à esquerda de quem sobe ou desce o rio. Tá, pessoal? É importante entender esse balizamento, tá bom? Na hidrovia interior, eu me deparo com um painel quadrangular na cor laranja, com a letra R pintada. O que significa essa cor laranja? Quando eu estiver navegando no rio. Então, aqui está dizendo reduzir a velocidade. Tá? Então, quando eu me deparar com essa placa, eu devo reduzir a velocidade da minha embarcação. Uma boia com cores brancas e encarnadas em faixas verticais. O que indica essa boia? Quando eu estiver navegando no mar. Tá? Eu estou navegando no mar e me deparo com essa boia. Quando eu ver essa boia está dizendo para mim que ali é um local de quê? Perigo isolado, bifurcação, limite, águas seguras ou canal preferencial.
Todas as vezes que eu me deparar com essa boia, eu sei que eu estou diante de águas seguras. Eu sei que eu posso navegar ali em volta dela sem nenhum risco da minha embarcação vir a sofrer algum dano, tá? Na água. É importante isso. Voltando às novas perguntas. Em todos os portos brasileiros, ao sair do porto com sua embarcação em direção ao mar aberto, você deverá deixar por bombom de seu barco as boias laterais de que cor? Aqui é diferente, né, pessoal? Em todos os portos brasileiros, ao sair do porto com sua embarcação em direção ao mar, você deverá deixar por bombom de seu barco as boias laterais de que cor? Aqui a pergunta é o seguinte: o cara está fazendo a pergunta a você, a Marinha fazendo a pergunta na prova. Você está saindo para o mar. Lembrando, pessoal, o balizamento náutico sempre será contado você vindo do mar e nunca indo para o mar. Então, a pergunta é: você está indo para o mar. Todas as vezes que você está indo para o mar, você tem que obedecer o IALA B. Que eu falei, o IALA B é aquele que você navega pela direita. E o IALA A é aquele que você navega pela esquerda. Como nós estamos no IALA B, que é o Brasil e outros países da América do Sul, nós navegamos pelo IALA B. Por quê? Porque aqui nós também dirigimos o nosso automóvel pela mão direita. Então a mão direita do tráfego terrestre é a letra do lado direito. E quando você está na água, você tem que obedecer o IALA B. Então você vai continuar navegando pela mão direita. Um exemplo, é como se o seu carro fosse anfíbio. Você está dentro da sua cidade, andando aí na sua cidade pelo lado direito com o seu carro, e de repente você entrou no lago. Aí quando entrar nesse lago, você já vai entrar pelo lado direito, porque você tem que obedecer o IALA B, que é a navegação feita pela direita. Então, se você navega pela direita com sua lancha motoquática, é porque você está dentro do IALA B. Como eu expliquei, você não vai dirigir seu carro na sua cidade pela mão esquerda, vai? Você dirige pela direita. Então, o tráfego terrestre também é obedecido na água. Então, fora da água é tráfego terrestre. Entrou na água é tráfego aquaviário. Então, você continua a navegar pela direita. É por isso que você sai com essa boia aqui que eu vou mostrar. Ó, eu estou indo para o mar, eu saio pela boia verde. Em todos os portos brasileiros, ao sair do porto com sua embarcação em direção ao mar aberto, você deverá deixar por bombom seu barco as boias, tá? Né? Então, eu estou indo aqui. Eu saio pela boia verde, não é isso, pessoal? Olha lá. Então, saio pela boia verde. Pronto. Mas só que a pergunta está falando o contrário. Ó. Em todos os portos brasileiros, ao sair do porto com sua embarcação em direção ao mar aberto, você deverá deixar por bombom de seu barco as boias de que cor? Então, se eu estou deixando a boia verde pela minha direita, que é boreste, automaticamente a boia que vai ficar ao meu bombordo é a vermelha, não é isso, pessoal? Essa aqui, não é isso? Verde encarnada? Verde, branca encarnada ou amarela? Então, se eu estou indo para o mar, eu sou obrigado a sair pela boia verde, em cumprimento ao IALA B, então, automaticamente, a que estará meu bombordo é encarnada. Então, eu marco na prova aqui encarnada, ó, certo? Entendeu, pessoal? Então, não tem dúvida nessa pergunta de prova. Reforçando, todas as vezes que você estiver saindo da sua cidade em direção ao mar, na cidade que você mora aí, você sai pela boia verde, porque ela está te orientando a sair. Você vai embora pela boia verde e vai embora, né? Então você sai pela boia verde, olha lá, estou indo pela boia verde, tchau, vou embora para o mar. Então, por ela estar à minha direita, tá? A cor dela é verde. Mas a pergunta aqui foi como eu falei. Quais as que eu vou deixar para o meu bombordo? Bombordo do seu barco, tá? Então, tá bem explicado isso aí, né, pessoal? Vamos para outra pergunta. No Brasil, a direção convencional do balizamento é sempre... Aqui está perguntando como é a direção do Brasil, a convenção do balizamento no Brasil. No Brasil, a direção convencional do balizamento é sempre... Então, é como eu falei, o balizamento será contado sempre você vindo do mar. Se você está vindo do mar, você vindo do mar em direção ao porto, o balizamento é contado. Em área rio, o balizamento é contado sempre você subindo um rio. Então, o balizamento náutico será contado sempre você vindo do mar em direção ao porto. E se estiver navegando no rio, será contado sempre você subindo um rio.
Quando você está subindo um rio, você está vindo do mar. Não é isso, pessoal? Então vamos à pergunta da prova. No Brasil, a direção convencional do balizamento é sempre indo para o mar? Claro que não. Vindo do mar? Tá? Já expliquei para você. E no caso da navegação fluvial, não há distinção. Vindo do mar e no caso da navegação fluvial, subir no rio? Tá? Vindo do mar e no caso da navegação fluvial, descer no rio? Indo para o mar e no caso da navegação fluvial, subir no rio? Então você vai ver. Qual seria a pergunta? Pô, Lucas, você falou que é vindo do mar. Se é vindo do mar, entendi. E você falou também, Lucas, que a navegação será contada sempre subindo no rio. Então só pode ser a letra C, Lucas. Tá? Então a navegação é contada vindo do mar e no caso da navegação fluvial, subir no rio. Porque quando você está subindo um rio, você está vindo do mar. Tem algumas perguntas de prova que fala, tá? Você navegando para jusante, você está descendo o rio ou subindo o rio? Se cai uma pergunta de prova dessa, eu navegando para jusante, significa que eu estou descendo o rio. Tá? Você navegando no rio a montante, você está subindo ou descendo o rio? Pô, se eu estou navegando a montante, montanha. Tá? Montante significa montanha. Então eu estou subindo o rio. Então quando a navegação é feita a montante, significa que eu estou subindo um rio. Então, é importante entender isso aí, tá, pessoal? Agora vem a pergunta. Vindo do mar com sua embarcação em direção ao porto de atracação. Vindo do mar com sua embarcação em direção ao porto de atracação. Você deverá deixar por boreste seu barco as boias laterais que cor. Então aqui a pergunta é a seguinte, pessoal. Você está vindo do mar. Como eu falei, o balizamento náutico será contado sempre você vindo do mar para o porto. O balizamento náutico será contado sempre você subir no rio. Se você está vindo do mar para o porto, tá? Olha o que vai acontecer. Você está vindo do mar em direção ao porto. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Eu passo pela boia vermelha, que é encarnada. Então, quando eu estou vindo do mar, eu vou cumprir o balizamento náutico. Ô Lucas, você falou que existe dois tipos de balizamento no Brasil, que é IALA A e IALA B. Dois tipos de balizamento que é contado numa prova. Tá? Você falou que na prova é sempre assim, que tipo de balizamento é adotado no Brasil? Você falou que é IALA B. Então você explicou que é aquele balizamento em que eu navego pela direita. Muito bem, é isso mesmo. Balizamento, tá? É o conjunto de boias e baliza. O IALA B é adotado aqui no Brasil. Então, como você é obrigado a cumprir o IALA B, é a mesma coisa do seu carro. Quando você é obrigado a dirigir pela direita, a embarcação também. É por isso que essa boia, quando você está entrando no porto, ela é chamada de sinal lateral a boreste. E a cor dela é encarnada. Entendeu? Ô Lucas, mas por que ela é chamada de sinal lateral a boreste? Porque ela está por boreste do seu barco. O seu barco não é boreste, o lado direito não é boreste. Não é isso? Então, como você entrou com o seu barco, deixando ela pelo seu boreste aqui, é chamada de sinal lateral de boreste. Então, repetindo. Sinal lateral de boreste é a cor encarnada. Ela é chamada de sinal lateral de boreste porque ela está pelo boreste do meu barco. Tá bom, pessoal? É importante isso. Então, vamos lá. Vindo do mar com sua embarcação em direção ao porto de atracação. Você deverá deixar por boreste seu barco as boias laterais de que cor? Encarnada, não é isso? Então vem a pergunta de prova aqui. Pra você escolher. Encarnada, preta encarnada, verde, tá? Então você já sabe que é encarnada, né? Que é a boia de sinal lateral de boreste. Se você estiver subindo um rio, a boia seria a mesma cor, tá, pessoal? Quando você está subindo um rio, a boia é a mesma cor. Sinal lateral de boreste subir no rio é encarnado. Sinal lateral de bombote subir no rio é verde. É a mesma do balizamento marítimo, tá, pessoal? Então, vamos para a próxima pergunta. No balizamento fluvial e lacustre, que existe sinais luminosos, os da margem esquerda exibirão que... Aqui está falando, se você estiver navegando num rio ou numa lagoa, sinal fluvial é rio, lacustre é lagoa, lagos. Você está navegando num lago ou numa lagoa, ou no rio, e encontra esse sinal, tá? O que significa esse sinal para você? Então, tá? No balizamento fluvial e lacustre, que existem sinais luminosos,
os da margem esquerda exibirão que cor? Quando nós estamos falando sobre margem de um rio, pessoal, toda vez que você estiver descendo qualquer rio do Brasil, se está descendo, tá? O lado direito é chamado de margem direita. O lado esquerdo é chamado de margem esquerda. Então, recordando, todas as vezes que você estiver descendo qualquer rio do Brasil, tá? O lado direito de quem desce o rio é a margem direita. E o lado esquerdo de quem desce o rio é a margem esquerda. Tá? Para que vocês entendam bem, porque tem questões de prova que falam assim: você subindo um rio, aonde está situada a margem esquerda desse rio? Você subindo um rio, aonde está situada a margem direita desse rio? Para que vocês possam responder essas perguntas corretamente, é necessário que vocês entendam. Descendo um rio, a direita é mais direita. Descendo o rio, a esquerda é mais esquerda. Então, vamos lá. No balizamento fluvial e lacustre, que existe sinal luminoso, os da margem esquerda exibirão... Aqui está a cola, né, pessoal? A cola está aqui, luz encarnada. Não é isso? Entendeu? Então, o balizamento da margem esquerda é encarnada, porque você está subindo o rio. Quais os formatos das boias laterais de canais? Aqui tem os formatos dela aqui, tá? Então aqui você vai ver cilíndrico, quadrangular, esférico e cônico. Esses são os formatos corretos da boia, tá? Cilíndrico, pilar, charuto ou cônico. Quadrangular, esférico. Cilíndrico, quadrangular, charuto ou cônico. Retângulo, pilar ou cúbico. Então você imagina qual o formato dessas boias? Cilíndrico, quadrangular, esférico e cônico? Será que a boia aqui é quadrada? Eu vou responder errado aqui, só para vocês verem, ó. Cilíndrico, pilar, charuto, cônico. Esses são os formatos da boia. Então a boia é na cor cilíndrica. Cilíndrica é o cilindro, tá? Cônico. Esse aqui é o formato de um cônico. E o pilar e o charuto, tá? Só para vocês entenderem quais são os formatos da boia. Tá, pessoal? Isso é importante isso aí. Então vamos para o modo seguinte. No Brasil, a direção convencional do balizamento, ou seja, numeração do balizamento, cresce sempre como? Aqui está perguntando o seguinte: quando você está navegando aqui no Brasil, a direção do balizamento, ou seja, a numeração do balizamento, ela cresce sempre você indo para o mar ou cresce sempre você vindo do mar? Imagina vocês, quando eu falei que o balizamento é contado você vindo do mar. Aí, à medida que você está vindo do mar, você vai observar que o balizamento diminui ou cresce. Então, tenta, tá, analisar essa questão. Pô, estou vindo do mar em direção ao porto. O balizamento, ele vai aumentando ou diminuindo? Então, vou responder mais uma vez aqui errado, para que vocês entendam. Pô, eu fiquei em dúvida, Lucas. O que será? Respondi errado. Aí vem a pergunta correta. Pra vocês entenderem como é que é esse aplicativo, tá? Então, reforçando agora, o balizamento é contado sempre vindo do mar. E no caso da navegação fluvial, subindo no rio. Se observar bem, essa pergunta já teve até uma aqui idêntica, né, pessoal? Que eu coloquei aqui, quase idêntica, tá? Então, o balizamento é contado sempre vindo do mar. Então, à medida que você está vindo do mar, ele cresce, tá? A numeração do balizamento cresce sempre. Você está vindo do mar e vai aumentando. Eu vou passar mais uma aqui, pessoal, porque essa aqui ficou mais ou menos quase dentro. A outra dá mais uma pergunta, tá? Aqui. O balizamento em que os sinais indicados por boias ou balizas posicionados em relação aos 4 quadrantes chama-se. Como é que se chama aquele balizamento, tá, em que os sinais estão indicados por boias ou balizas em relação aos 4 quadrantes? O que é 4 quadrantes? É o norte, sul, leste e oeste. Então, que tipo de balizamento é esse? É o perigo isolado? É o lateral? É o central? É o preferencial ou é o cardinal? Aí você vai marcar aqui, balizamento cardinal. São aqueles na cores amarela e preta, como eu falei. Tá, pessoal? Então aqui tem alguns módulos que vai ajudar vocês aqui no módulo 10. É como eu falei, pessoal. Adquira esses módulos, tá? Que é muito importante, porque eu tenho vários módulos e você vai ter mais acesso a essas questões, você vai se assimilar com essas perguntas, tá? E mais uma vez, procure uma escola náutica na sua cidade, tá? Faça a sua prova lá, prática com aquela escola, mas tem uma preocupação também de saber a parte teórica. Tá na dúvida? Procura o instrutor da sua escola. Chega para o seu instrutor. Professor,
eu estou com essa dúvida. Me tira essa dúvida, tá? Porque já tem um nome, escola náutica. São escolas preparadas, tá? Com pessoas capacitadas para te preparar. Porque aquela pessoa que está diante de uma escola náutica, ele sabe que você está em dúvida. Então eles estão preparados para isso, tá? Ah, o que é isso? O que é boreste? O que é bombordo? Não entendi. Procure sempre fazer as perguntas, pessoal. Faça as perguntas para que você saia dali, pelo menos consciente de uma boa prova. E também, se você for aprovado, tá? Lembre-se que depois você vai para o mar. E aí? Você chega no mar, você está habilitado, está tranquilo, porque você já passou por aquela escola náutica e tirou suas dúvidas. Então, procure a escola náutica na sua cidade. Tá? Em qualquer lugar do Brasil você vai encontrar uma escola náutica. Ô Lucas, onde eu encontro uma escola náutica? Entre no site da Capitania do Esporte da sua jurisdição. Se você mora aí no Rio Grande do Sul, Natal, Recife, Fortaleza, Pirapora, Minas Gerais, qualquer lugar do Brasil, entre no site daquela capitania, que lá tem as escolas náuticas credenciadas. Aí você escolhe a escola de sua preferência, faz o curso com aquela escola e sai dali praticamente com algum conhecimento, tá, pessoal? É importante lembrar que nem tudo você vai aprender na escola, porque os termos náuticos são bastante difíceis. Tem termos náuticos que realmente confundem a pessoa na prova, é por isso que você tem que tirar dúvida com a escola náutica, tá bom, pessoal? É importante isso, tá? Até uma próxima aí, tá? E lembre-se, inscreva-se nesse canal, pessoal. Não deixe de se inscrever, tá? E dúvidas estão à disposição, tá? A nossa escola náutica, a Adson Chagas, ela está credenciada na Capitania Fluvial de Minas Gerais, tá? E nós ministramos esses cursos náuticos aqui em Ipatinga, na Lagoa Silvana. Ministramos esse curso náutico lá no Carmo do Cajuru. Ministramos cursos náuticos também lá na Lagoa do Campestre, na represa do Campestre ali em Astolfo Dutra. E ministramos esse curso no Yacht Clube Camargos, ali em Nazareno, próximo de Lavras, tá? Então estão sempre à disposição de todos aí, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? Vou lançar outros vídeos agora também, com outros assuntos, para que você entenda, tá? Então até uma próxima aí, Deus abençoe a todos.